Desperte, levante e não pare antes de alcançar a sua meta, que é o despertar na transcendência. Então vamos para as reverências para o mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 17, Punição e Recompensa de Kali. Eu vou ler primeiro o sânscrito, versos 26 e 27. Om Yamcha Bhumir Bhagavata Nyaso Turibara Sati Shrimadistat Padanyasai Sarvata Krita Kautuka. Verso 27. So Chatyashu Kalasatvi Turbaga Givojita Sati Abramanya Naripa Bridyaja Shudra Bokshanti Mamiti. Agora a tradução em português. Verso 26. O fardo da terra foi certamente diminuído pela personalidade de Deus e também por outros. Quando ele esteve presente como uma encarnação, todo o bem foi realizado por causa de suas auspiciosas pegadas. Repetindo, o fardo da terra foi certamente diminuído pela personalidade de Deus e também por outros. Quando ele esteve presente como uma expansão, todo o bem foi realizado por causa de suas auspiciosas pegadas. Agora o verso 27. Agora ela, a detentora de castidade, estando desafortunadamente abandonada pela personalidade de Deus, lamenta-se por seu futuro com lágrimas nos olhos, pois agora ela está sendo governada e explorada por homens de classe inferior que se fazem passar por governantes. Repetindo, agora ela, a detentora de castidade, estando desafortunadamente abandonada pela personalidade de Deus, lamenta-se por seu futuro com lágrimas nos olhos, pois agora ela está sendo governada e explorada por homens de classe inferior que se fazem passar por governantes. Om Hagyana Chimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Shanti, Shanti, Shanti. Swaha Hari Om. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes na sala, né? Colocaram o desenho de uma vaquinha aí, em prantos, né? Do desenho da ilustração do verso, né? Que interessante, né? Olha só, parece que a coisa é antiga isso, né? De ter governantes de classe inferior que se fazem passar por governantes. Parece que, se a gente for aqui parafrasear a Elis Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
e você culpa os seus pais por tudo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Ou seja, parece que a coisa não é muito diferente, né? Se nós fôssemos no Império Romano, período do, sei lá, do César, ou do Luís XV, que seja, Dário, Ciro o Grande, Nabucodonosor, Salomão, nós encontraremos uma situação equivalente ao que a gente encontra hoje. Pessoas desautorizadas se fazendo passar por governantes. Agora, a gente poderia se perguntar o seguinte: o que seria uma pessoa autorizada, né? Porque para entender que as pessoas são desautorizadas, isso aí não é fácil, não é difícil. É fácil de diagnosticar quando uma pessoa é desautorizada, ou quando ela está agindo de forma desautorizada, ou enfim. Agora, diagnosticar uma pessoa autorizada, como é que nós... É dito que o povo tem o líder que merece, né? E só uma pessoa autorizada seria capaz de identificar outra autorizada, né? Só uma pessoa pura seria capaz de identificar ou, né, descrever uma outra pessoa pura. Então, como é que nós saberíamos identificar uma pessoa autorizada? Se nós quiséssemos apontar qual seria o ideal de administradores públicos, que aqui é um tema, né, que envolve também, de certa forma, o problema da política, da administração pública. E por administração pública, dentro dos Vedas, o assunto da administração pública sempre foi tratado como um tema de ordem metafísica. O rei, por exemplo, ele é, então, considerado o representante de Deus na Terra. Por isso que o sistema de monarquia védico, ele funciona tão bem, né? Sempre funcionou muito bem. É que depois das invasões bárbaras dos muçulmanos e dos cristãos, esse sistema ele ruiu, né? E a modernização da democracia, a implementação da democracia como parte do processo da viabilização do capitalismo exigiu essa adaptação. Mas o sistema monárquico védico sempre funcionou muito bem. Diferente do sistema monárquico do Império Romano, em que o rei, o imperador, se apresenta como sendo, não como representante de Deus, mas como sendo Deus encarnado, né? Vou estar falando aí. É o Deus encarnado, né? Que é a experiência que eles, não é assim, a expressão que eles usam. Entre os egípcios, por exemplo, o rei, ele era considerado parte da dinastia divina. Ele não era considerado um ser humano comum, ele era parte da dinastia divina. Os romanos, ao terem contato com os egípcios nesse sistema, adotaram o método. E o primeiro a adotar esse modelo foi o imperador Júlio César, que declarou a si mesmo como sendo divino. E deu a ele o direito de ter um mês consagrado especificamente a ele, julho. Né? Então, a gente vai entrar agora, né, em julho. Daqui a pouco nós entramos em julho, ao mês do Júlio César. E César ficou sendo a expressão de grandiosidade divina.
Por isso, os russos usavam o termo czar para designar César. Os alemães usavam o termo Kaiser, né, para designar grandeza ou divindade. E como eles não eram controlados pelos egípcios, e sim pelo Império Romano, então foi o termo do Império Romano que prevaleceu. Então você tem na Rússia o czar e você tem os alemães como Kaiser, né? O Kaiser, que é o César, basicamente, o divino, né? Os europeus também tentaram esse mesmo modelo com Luís XV, o Rei Sol, que é mais ou menos o que o Tutankhamon, né, assim, criou lá o Egito, Atom, né, o Deus Sol, e aí por aí vai. Então, essa tendência em que o rei ou a pessoa de máximo poder representa a divindade, ela não é somente uma fantasia mental das pessoas. Ela parte de um princípio intuitivo natural, que de fato é isso mesmo. O poder é uma das características do Criador, Deus. Não é? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Tem gente que fala, Deus é tremendo, né? Ele é poderoso. Deus tudo pode. Então, uma das características de referências, né, desse princípio, Deus, é a sua capacidade de ter poder. Então, qualquer expressão de poder também é uma expressão da existência de Deus, ou uma expansão do princípio Deus. Na Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna diz: eu sou o poder dos poderosos. Dos animais aquáticos, quem eu sou? O tubarão. E das letras? A letra A tem o meu nome. O termo Om, por exemplo, o Om representa Deus. Ah, mas Devananda, o Om, ele é o ON, ele é o ON, O-M. Não, não, não. É A-U-M. Começa com A. Só que aí, na hora de soletrar, vira ON. Mas é AON. O A tem meu nome. O ON é o nome do sagrado, do supremo, que reflete o criador total de tudo, absoluto, e tem, né? Então, dos montes, eu sou os Himalaias, o Mero, tudo que é grande reflete a mim. Essa criação inteira reflete a minha existência, né? Então, o poder dos poderosos é uma expansão, uma expressão de Deus. Agora, a diferença consiste em quem transporta esse poder. Ou no filme da saga do Senhor dos Anéis, quem assistiu essa série, quem conheceu um pouco dessa série, sabe que o anel é o princípio de poder. E aquele que toca o anel, dependendo daquele que toca, isso pode gerar conflito na pessoa. Ou não. Aí vai ser necessário que haja digamos assim, um princípio de pureza para que esse conflito seja amenizado. Mas o poder gera uma afetação significativa na pessoa que o detém ou na pessoa que o controla ou que o tem para si. Tá? E, no caso, que a diferença entre os reis védicos dos Césares
Porque o que acontece? O Império Romano, ele globaliza a administração pública, né? Então, globaliza também o sistema de educação, de cultura, de conhecimento e tal, etc. Nós ainda vivemos dos remanescentes do Império Romano. A nossa língua que eu estou falando aqui agora é um remanescente do Império Romano, é uma língua latina, que é um resíduo do Império Romano. Né? E então, essa globalização do conhecimento a partir do Império Romano vai, então, enaltecer as características desse império, o czar, César e tal, como eu disse. E o estilo de administração pública do Império Romano, que não era lá. Né? Essa pureza toda aí, não. Esse Dharma, né? Assim todo, não. Havia muitas leis dármicas, sim. Houveram muitos imperadores romanos, Aurélio, Marco Aurélio, por exemplo, é uma das referências de rei filósofo. Ele era estoico, né? E haviam outros, como Adriano, por exemplo. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas quando nós voltamos para a cultura védica, que é nossa pauta aqui, nós olhamos os reis védicos. Os reis védicos, eles são norteados, ou eles são conduzidos e controlados por um sistema de conhecimento, um sistema normativo, um cânone chamado Dharma, Sanatan Dharma. E dentro desse cânone, que são as regras normativas de conduta moral para o rei, baseado num texto védico chamado Romano Samhita, né? Que são os códigos de orientação moral para os reis ou administradores públicos. No Sanatana Dharma, para essa contextualização, está definido que o rei tem a responsabilidade de ver os seus súditos como extensão da sua família. São seus filhos. E é proibido ao rei comer se houver cidadãos que passem fome. Então, o rei só podia comer com a sua família se ele tivesse certeza, se os ministros, os informantes, informassem e mantivessem o rei informado de que todos os cidadãos estão bem alimentados, seguros e satisfeitos. E estão dármicos, ou seja, não são promíscuos e nem trapaceiros. Os trapaceiros são punidos e os honestos são beneficiados com benefícios governamentais, incentivos do governo. E todos estão bem alimentados. Aí o rei, com a sua família, pode comer. Ao contrário disso, o rei deve jejuar com a família até que todos os cidadãos tenham acesso a alimentos, caso esteja acontecendo alguma discrepância dessa natureza. Então, os cidadãos são considerados extensões de suas famílias, filhos. E sendo assim, esse rei dármico é o representante de Deus. Ele tem poder e compaixão simultâneos. Ele não tem apenas poder e ambição, vontade de poder. Não é como diria o Nietzsche, a vontade de poder. E o poder em si. Então, o poder pelo poder forma tiranos. O poder com conhecimento e Dharma forma soberanos. E qual é a diferença de um tirano para um soberano? O tirano é temido, ele é cruel. O soberano é compassivo, maternal, protetor. Nós tivemos um soberano aqui no Brasil,
O Dom Pedro II foi um soberano. Ele sempre foi amado, querido, protetor do Brasil. As últimas palavras do nosso imperador: paz para o Brasil. O que o nosso imperador pediu para colocar junto com ele no túmulo junto com ele? Terra do Brasil. O que o nosso imperador fez pelo Brasil? Você ficaria impressionado se soubesse. Não apenas pelo Brasil, mas pela humanidade toda. E qual era a referência de monarquia para o nosso imperador? Os reis védicos. A ponto de ele ter aprendido a falar sânscrito. Ele estudava o sânscrito. Ele estudava a dinastia védica. E os reis védicos eram a referência que o nosso imperador Dom Pedro II tinha para se comportar como rei. Ah, mas o rei, o Dom Pedro II, tal, tinha uma namorada. Gente, peraí. Vamos com calma, tá? Isso aí é outro assunto. Assuntos privados da natureza do nosso imperador podem ser tratados também. Mas a gente está falando aqui do comportamento público em relação aos cidadãos, e não sobre a vida privada dele. Se quiser conversar sobre a vida privada dele, a gente também pode conversar sobre isso, que é explicável e até compreensível. Sem contar que ele nunca abandonou a sua esposa primeira. Ele a manteve. Ele foi dármico. Reis, imperadores europeus mandavam matar as suas esposas. Tem muitas histórias de muitos reis que matavam as suas esposas para poder desposar outras. Mas eu não vou entrar nesses detalhes pessoais aí. Agora, o nosso imperador foi soberano. Ele era amado, querido e respeitado, a ponto de uma pessoa livre, como eu, falar isso publicamente. Porque ele, do ponto de vista público, como dirigente público, foi soberano. E por conta do posicionamento dele contrário à escravidão, ele perdeu o trono. Porém, passou a coroa para Nossa Senhora Aparecida, que está aqui em Aparecida. A princesa Isabel pegou a coroa, que seria dela, como direito de herança, e transformou numa pequena coroa e entregou o trono para Nossa Senhora. Ela era filha do imperador. O imperador concordou com todas as ações da filha. E, por conta disso, o preço foi que eles foram deportados do país, por libertarem os escravos. E o golpe republicano, enfim, deportou o nosso imperador. Entretanto, ele foi digno até o fim e morreu com a dignidade que merece um soberano. Essa é a diferença entre um tirano e um soberano. Um tirano vai oprimir, vai aterrorizar e vai explorar os seus súditos. O soberano vai maternar, vai se preocupar, vai se dedicar aos seus súditos, como filhos, extensão de si próprios. E isso faz do soberano um representante de Deus. Não necessariamente Deus, mas um representante de Deus. Uma pessoa capaz de ter poder, mas ser controlado pela compaixão, ser conduzido pela compaixão. Isso é ser um soberano. Então, a política em si, a posição política em si, é uma posição que representa Deus. Vamos colocar a prefeitura de uma cidade. O que é uma prefeitura da cidade? Vamos pegar uma família, uma casa, uma família, que é uma mãe dentro da família. Ela é administradora do lar. Normalmente é. É ela que administra o lar. Ela que educa os cidadãos da família, ela que verifica, é a principal
pessoa preocupada com a alimentação dos seus membros familiares, cuidado com a saúde, com a limpeza, com o bem-estar. É uma administração pública singularizada. Primeira célula, família. E quem domina esses ambientes? Normalmente, a mulher. Qual é a referência do arquétipo para a mulher? Dona de casa. Por que dona de casa? E o homem? Fica onde nessa história? O homem não é o dono, não. Ele também é. Mas, caracteristicamente falando, a mulher é a dona da casa, porque ela controla, ela é que administra. Ela é a mãe. Ela é a pessoa mais interessada no bem-estar dessa célula, na manutenção dessa célula, principalmente na parte da alimentação. Então, o que é a prefeitura? É uma casa, é uma família maior, que envolve várias células. Então, qual é a função do prefeito e dos administradores de uma prefeitura? Agir como uma mãe. Nada mais que isso. E o que é agir como uma mãe? Primeiramente, se preocupar com o bem-estar da alimentação de todos. Primeira coisa, alimentação. Segurança. E também levar para passear os filhinhos no final de semana no shopping center para assistir um filmezinho, ou sei lá, para ir para a praia, ter diversão. Então, saúde, que envolve alimentação, bem-estar, segurança e terapia ocupacional para todos, porque crianças desocupadas, mamma mia. Então, tem que ir para a escola e depois da escola tem que ir para a natação, ou tem que ir para o esporte, ou tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar assim só, largada no celular, porque dá problemas mentais e sociais, localmente falando. Então, tem que ter terapia ocupacional, ou seja, qual é a função da prefeitura? Se preocupar que todos tenham trabalho. Então, o que faz o prefeito e os vereadores de uma Câmara Municipal? O que uma mãe faz em casa. O que uma mãe ela faz? Ela tem poder, mas ela controla, ela usa esse poder influenciada por compaixão. Então, poder e compaixão. Isso é ser soberano. Isso é ter a atitude correta em relação ao poder. Então, sempre que você quer uma referência do que seria um homem de classe superior, um administrador de classe superior, é exatamente aquele que se comporta, que tem poder e que atua com compaixão. Ou seja, uma pessoa maternal. Tá? Então, a referência aqui, para a gente também aproveitar para estudar um pouco, né, a nossa educação política, para entender um pouco, né, da consciência política, a política em si é uma profissão sagrada, divina, que representa Deus, a política. A pessoa que vai dominar essa posição, ela pode ser diabólica, demoníaca, que o pessoal fala, um demônio, cão, ou ela pode ser sagrada realmente, divina. Então ela pode ser corrupta, ou ela pode ser realmente uma pessoa redentora das demais. Mas a política em si, a força, o poder em si que envolve a política, é uma expansão de Deus. Então é sagrado. É divino. Então, se uma pessoa deseja entrar para a política, isso não é ruim. Sempre que a gente ouve, fulano entrou na política, já desandou, virou ladrão, já é ruim. Não necessariamente. Às vezes a pessoa quer por instinto maternal. É que ela vai ter que ser valente e resiliente para manter esse instinto maternal quando for oferecido a ela poder, que é o que vai definir a qualidade das pessoas, que é o poder, vai alterar a química cerebral daquele que detém poder. O que vai definir se uma pessoa é sagrada ou corrupta é o conhecimento que ela tem.
a referência dela de moral, de Dharma. É isso. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui, tá? Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti Namastê. Om Tat Sat. Hare Krishna.